O evangelho de hoje é de São Marcos, o capítulo 16, o versículos de 15 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio de sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Todos nós sabemos que Jesus, para iniciar a sua vida pública, ele contou com um grupo, ele escolheu, rezou e foi ao encontro de cada um e chamou-os pelo nome. Após a sua morte e ressurreição, ele os envia: ide pelo mundo inteiro, anunciai o evangelho a toda criatura. E veja, quem crer e viver o evangelho encontrará a salvação. Aquele que não crer não a encontrará. E sabe, não é só eu creio, mas a prática do evangelho. Porque há muitos que creem, mas nós precisamos ultrapassar o crer e ter a certeza da presença dele. Por isso conclui o evangelho: eles compreendiam que o Senhor estava com eles através dos sinais que acompanhavam. No entanto, é muito importante saber que para ser cristão eram perseguidos, às vezes escondidos, e veja como diz o evangelho: se pegarem serpentes ou beberem veneno mortal, porque muitos vão querer fazer isto, perseguir os discípulos até a morte. Mas permanecei firmes na pregação, no testemunho, na evangelização. Porque hoje nós celebramos um dos evangelistas, o São Marcos, que nos deixou esse grande testamento da fé, para que nós pudéssemos meditar a palavra do Senhor. Entregou a sua vida para que o evangelho tornasse vida para todos nós. Por isso, então, o crer, o ser discípulo, na verdade, faz parte da nossa vida e da nossa caminhada. É muito importante lembrar que a nossa fé, o crer o Senhor, não é fácil. Às vezes possamos passar por dificuldades, por perseguição, pessoas que são contrárias, que falam mal, que testemunham contra nós e às vezes até o tribunal. Veja que Jesus não nos engana, que Ele vai dizer que até mesmo no meio de nós, naqueles que vivem a fé, que rezam conosco, há pessoas contrárias. E hoje isto é tão visível pelos meios de comunicação, grupos que se gravam mensagens contrárias à igreja, ao Papa, aos bispos, aos nossos padres. Em nosso meio, nas nossas comunidades de celebração, tem gente que fala tão mal, é tão contrário. Mas quem permanecer até o fim, eu lhes darei vida eterna. Isto que nos fortalece, isto que nos encaminham sempre. E diz o Senhor: veja, a obra de Cristo, a missão do Senhor, não é só aplauso e glória, mas também passaremos até pelo martírio, como foram os primeiros cristãos. Por isso, então, queridos irmãos e irmãs, a nossa fé,
O viver a experiência do Evangelho não é sentimentalismo, não é aquilo que toda hora está na última moda agora, a igreja líquida, onde não existe comunidade, onde ninguém sabe quem é quem e pratica tantos atos de tantas situações que ouvem e colocam em prática sem saber quem é a comunidade, sem estar juntos. Isto não cria raiz, é líquido. Por isso, então, peçamos ao Senhor que nos fortaleça e que nos faça, de fato, uma igreja com raízes de amor, de comunhão, de seguimento do Senhor, para que juntos possamos viver o Evangelho, a fé, as bem-aventuranças e que juntos possamos continuar a obra de Jesus, a missão dos 12, de fazer com que o Evangelho chegue a todos os povos. Ide pelo mundo e pregai o Evangelho e não tenhais medo. Muita paz para você.